campo energético humano, campo energético das plantas e como isso funciona, como isso se relaciona, como a gente consegue trabalhar com isso. Vamos lá! Oi, eu sou a Isabela da Cauli e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte mais mística, mais energia, mais bruxinha que a gente gosta. Vamos lá! O campo energético humano é justamente o campo que está aqui em volta da gente, que vai emanando e recebendo a energia que a gente recebe e emana. Basicamente, cada um tem o seu campo, e a gente até fala, né, de fechar o campo e abrir o campo aqui, porque o umbigo é a porta, enfim, esse é outro papo. Tá bom. Mas o que de fato é o campo energético é o que recebe a nossa energia, é o que pesa a nossa energia ou o que eleva a nossa energia, né, o que a gente sente. E é aí que entra os estudos de David Hawkins com a tabela de Hawkins, essa aqui, bem grandona, deixa ela bem grande. E o que diz nessa tabela, né? Essa tabela mostra justamente como funcionam as vibrações de cada campo, né? Então, cada campo, cada sensação, tudo que a gente fala, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz, gera uma emoção, né, no nosso corpo emocional, né? E aquilo tem uma vibração. E essas sensações mais altas, né, mais elevadas, têm uma vibração mais elevada e as vibrações mais densas têm uma vibração mais densa. O que isso significa, né? Significa que quando a gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente sente ansiedade, a gente está vibrando num campo aqui embaixo. E aqui, nesse campo, só tem isso. É a mesma coisa que a gente entrar numa sala, a gente abre a porta e entra numa sala da tristeza. Só vai ter tristeza lá dentro, não tem outra coisa. Você não consegue pegar uma felicidade, você não consegue pegar um amor, você não consegue pegar gratidão dentro da sala da tristeza, porque ela só tem tristeza. Não tem outra coisa pra você absorver, né? Então quando a gente entra numa vibração densa, né, a gente acaba só recebendo aquilo, a gente acaba só recebendo o que a gente está emanando. E o contrário também é verdadeiro, quando a gente recebe, quando a gente emana uma sensação de gratidão, quando a gente emana uma sensação de amor, de felicidade, a gente só vai receber coisas que estão ali em cima também. Por isso que tem todo também esse papo da gratidão, porque é realmente transformador, porque a gente entra num campo que só o que é ali, só o que tá bom, só o que é elevado vai chegar pra gente. Então não é uma balela de, agradece aí pronto, mas porque realmente a física quântica já comprovou que existe esse campo da gratidão, e esse campo da gratidão fortalece todo o nosso campo energético e a gente acaba só recebendo o que tá tão forte quanto a gratidão. Entendeu? Tão forte, tão bom, né? E cada uma dessas emoções, dessas sensações, elas têm um nível, né, de vibração em hertz. Elas têm um nível de vibração em hertz e acima dos 400, que é realmente poderoso, sabe? Que é realmente alto e uma vibração da cura mesmo, né? E uma vibração de bem-estar, de felicidade, de iluminação. Agora, é aí que entram as plantas, porque as plantas, elas são seres vivos, são natureza pura, são seres divinos, elas não têm sentimentos como os nossos de ódio, raiva, por mais que ela esteja morrendo, seca, ela não tem esse sentimento e ela não consegue vibrar abaixo dos 400 Hz. Todas as plantas, elas têm uma vibração muito elevada e elas vão sempre estar ali emanando toda essa energia acima dos 400 Hz, que é muito de cura, que é muito crítica. Então as plantas, elas são elementos críticos, elas são elementos celestes, elas são elementos divinos, que elas são completamente perfeitas. Elas têm a vitalidade dentro delas, a vida para elas vem da luz, vem da água, vem das coisas mais básicas que qualquer coisa precisa, sabe, nesse sentido. O homem, né, diz que lá na frente... Disse-se. A few moments later. É dito que o homem também, se ele, né, chega em um certo nível de elevação, de vibração, ele consegue viver de luz e água. Não sei, não vou tentar nesta vida, ainda não vou chegar lá, mas
A planta, ela é realmente dessa esfera celeste, mas é aquela coisa, o homem adora um Deus invisível e mata a natureza sem saber que ela é o Deus que ele tanto adora. E eu espero que você sinta isso que eu sinto quando eu estou em meio à natureza, quando a gente realmente entende que elas são algo muito mais importante e mais benéfico e mais incrível mesmo do que a gente imagina. Como elas trabalham no nosso campo, elas justamente estão ali com essa vibração acima dos 400 Hz, trabalhando no nosso campo, que geralmente, né, quase na maioria das vezes, tá lá embaixo, porque a gente sente sim medo, a gente sente sim ansiedade, a gente sente sim raiva, e tudo isso vai abaixando a nossa vibração, né, vai condensando um pouco mais. E as plantas, né, só de estarem vibrando, né, e emanando essa energia, elas já trabalham dentro do nosso próprio campo, né, do campo, nosso campo como pessoas, como seres humanos, que temos esses sentimentos, que temos essas emoções mais densas para trabalhar aqui nessa terra em que vivemos hoje. Existem alguns estudos, né, como a própria fitoenergética, eles falam um pouco mais sobre as plantas, especificamente, né, sobre como cada planta tem a sua energia, né, as ervas, né, principalmente. Não tem muito sobre isso ainda com as folhagens e essas plantas mais ornamentais, né, digamos assim. Mas de qualquer forma, elas vibram sim essa energia, por mais que elas, a maioria das vezes, não possam ser consumidas, né, porque, enfim, elas são tóxicas, as ervas já são, de fato, comestíveis, mas elas vibram da mesma forma, né, elas vibram essa frequência muito elevada de natureza e celestial, enfim. Agora, o que a gente precisa entender? Existe então a fitoenergética, né, que trabalha com essa energia das plantas. E uma coisa muito interessante que também estamos estudando ainda um pouco mais a fundo sobre isso, mas que lá atrás já existem muitos e muitos e muitos estudos e conhecimentos e livros e coisas que foram deixadas, que ninguém nunca mais pegou, que a gente consegue sim programar as plantas da mesma forma que a gente programa cristais. Então, não sei se você usa cristais, se você acaba, né, tendo todo aquele ritual, mas as plantas, elas são programadas da mesma forma. E elas são curáveis, né, da mesma forma, digamos assim. Elas conseguem ser programadas no sentido de como se fosse um reiki mesmo, né? A gente canalizar toda aquela energia crística e trazer pra ela e mentalizar e transferir e absorver aquela energia daquela planta, nem que seja tomando uma água onde ela foi diluída, digamos assim, você deixa ela lá, canaliza, que seria pegar um copo de água, pega uma folhinha dessa planta, faz com erva pra garantir que a sua planta não vai ser tóxica, pega uma folhinha dela, deixa ela num copo com água e canaliza, ativa a sua cura, né, os seus canais de cura, coloca a mão assim em cima e ativa essa canalização, coloca toda a sua energia crística, imagina uma luz dourada no topo da sua cabeça e canaliza essa energia e gera tudo isso dentro daquele copo. E aí você pode tirar a folhinha e tomar água normalmente, né? Você não precisa comer a folha. Mas você canaliza tudo isso dentro de uma espécie, né, digamos assim, pura, natural e celeste e... eu não sei, eu amo demais. Fica a dica, então, sobre essa forma de programar as plantas, digamos assim. E espero que vocês tenham gostado um pouco desse papo um pouco mais energético, fitoenergia, e a gente vai falando mais sobre isso. Pode deixar suas dúvidas que a gente responde, estarei sempre aqui. E no nosso Instagram, Kaoli Green Club também, sempre por lá. Não esquece de curtir e comentar aqui no nosso vídeo pra gente continuar movimentando o YouTube, né, mostrando que estamos aqui. E queremos trazer sempre 2 vídeos por semana, tá bom? Até a próxima!